Pessoal, o vídeo de hoje é sobre o uso abusivo de benzodiazepínicos, tá? Então esses remédios são largamente utilizados e muitas pessoas não têm ideia das repercussões do uso indevido desse medicamento. Então nos Estados Unidos é muito comum quando você pega as reportagens americanas a discussão sobre o abuso de opioides. No entanto, agora já está sendo dada uma atenção ao uso abusivo de benzodiazepínicos. Foi artigo de um dos principais jornais médicos do mundo, o New England Journal, justamente o abuso de benzodiazepínicos. Então, tem vários benzodiazepínicos, clonazepam, diazepam, a atuação deles é diminuindo a excitabilidade cerebral, ou seja, você reduz a atividade cerebral no final das contas, né? Então, para transtornos ansiosos, para condições agudas de agitação, quando você pensa também em relação à indução do sono, tem algumas indicações, né? É um remédio muito utilizado também em UTI, por exemplo, quando você tem um paciente em extrema agitação, você acaba utilizando, tá? Bom, o que acontece? O estudo avaliou os indivíduos da Califórnia desde 1996 até 2013, tá? Então, assim, quando você viu o número de pessoas nesse período que teve a prescrição de benzodiazepínicos, subiu quase 67%. Tá? Então veja o aumento que teve nesse período de tempo, o estudo trouxe justamente isso. Também foram avaliados no mesmo período a overdose por benzodiazepínicos, que também aumentaram. Então foram verificadas a overdose por benzodiazepínicos entre os períodos de 1999 a 2015. E veja os números, as mortes por overdoses de benzodiazepínicos nesse período aumentaram de 1.130, mais ou menos, se eu me lembro bem, para quase 8.800 mortes, tá? Então veja que, na verdade, não é que a medicação se torna cada vez mais perigosa, é que a prescrição muitas vezes não é devida. Você tem um uso excessivo e inadequado desse medicamento. Esse medicamento a gente tem que tomar cuidado porque ele promove uma dependência em um curto período de tempo. Então, de 2 a 4 semanas, a tendência é você já estar dependente desse tipo de fármaco. Muitas pessoas pensam que até a questão da dependência ela vem de modo mais precoce. E é perigoso porque você tem tanto a dependência química quanto a dependência afetiva do fármaco. Então, às vezes, a pessoa não consegue lidar sem o fármaco, tá? E essa dependência ela é tênue, tá? Você vai tendo uma dependência e você muitas vezes não percebe. Bom, então esse é um alerta que deve ser feito. Então você teve um aumento muito grande em relação ao número de prescrições e também um aumento muito grande quando a gente pensa em overdoses por benzodiazepínicos, né? Bom, qual população... Espera que a câmera desfocou aqui, tá? Qual população que é mais prejudicada por isso? Com certeza os idosos, tá? Porque esse tipo de medicação ele leva a outros efeitos, por exemplo, maior risco de queda, falta de atenção, prejuízo de memória. Isso tudo para o paciente idoso que já tem algumas condições debilitadas acaba prejudicando muito, aumentando o risco de queda, consequentemente aumenta o risco de fratura, aumentando o risco de esquecimento, de sonolência. Então essa pessoa pode largar alguma coisa no fogo, pode esquecer uma chave fora de casa, pode esquecer onde guardou as coisas e acabar acontecendo algum tipo de acidente. Então tudo isso são efeitos colaterais previsíveis da droga, tá? Até mesmo acidente automobilístico. Então hoje a gente tem muito idoso que dirige, já tem uma diminuição da tensão natural da idade por queda hormonal, por uma série de condições. Você utiliza concomitantemente o benzodiazepínico e tem ali um comprometimento de atenção, um comprometimento cognitivo e acaba levando um maior risco de acidente automobilístico, né? Lembrando que o benzodiazepínico, utilizando a longo prazo, tem um maior risco de demência. Alguns estudos já mostram isso, né? Então, é um medicamento que é utilizado, claramente deve ser utilizado quando você tem estados de agitação ou estados de ansiedade no sentido pontual, né? O médico sabe muito bem conduzir isso, qualquer médico capacitado ele sabe conduzir isso.
mas o estado de alerta, do sentido da quantidade de pessoas que estão prescrevendo benzodiazepínicos, e você mostrou aí um aumento de mortalidade pelo uso de benzodiazepínico, é muito importante estar sendo feito esse alerta, né? Porque muitas pessoas estão utilizando para o sono, sendo que não necessita dessa medida, pode fazer medidas mais simples, pode fazer outras classes de fármacos associadas, né? Então isso é muito importante, mexer em todo o estilo de vida desse indivíduo. Por quê? Porque é muito fácil para você chegar no médico e o médico sem tempo para te atender e você queixar em relação a problemas com sono e você passou num pronto-socorro, qualquer coisa, ele te prescreveu um benzodiazepínico, porque é uma droga eficaz, ela vai te induzir o sono, mesmo não tendo um sono REM, um sono de qualidade, vai ter uma indução de sono. Então é cômodo para ele, mas isso a longo prazo é extremamente prejudicial, principalmente nas faixas etárias idosas, e nenhuma faixa etária vai se beneficiar. Por quê? Porque também os jovens vão ter um problema do uso crônico disso, inclusive os jovens que têm um abuso de álcool. O álcool, um benzodiazepínico, com certeza pode ser classificado como uma bomba química, né? Então você tem uma série de efeitos colaterais dessa combinação, e isso é sumariamente proibida. Então você veja que o cenário é extremamente complexo e deve ser debatido. O estudo vai estar aqui na descrição para vocês, saiu num jornal grande de medicina. Então, o aumento do risco de mortalidade por abuso da substância ou mal prescrição também, né, por overdose e correlatos, então queda, fratura, acidente automobilístico, e também um aumento muito grande da prescrição, principalmente as sociedades de geriatria no mundo estão muito de olho em relação ao uso de benzodiazepínicos e os médicos cada vez mais conscientes, é claro. Se você passar num médico, com certeza numa consulta, que ele ter tempo para te avaliar, que ele ter tempo para conversar com você, com certeza ele não vai te colocar um uso crônico, prolongado de benzodiazepínico, ou pelo menos ele vai fazer de tudo para evitar isso, tá? A questão é que faça um uso racional pelo menor período de tempo, na menor dose possível, para a menor quantidade de pessoas possível. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro. É um vídeo muito importante. Se você puder repassar para as pessoas que você conhece, para as pessoas que usam benzodiazepínico, para ter acesso a esse tipo de informação, porque muitas pessoas estão fazendo uso e não têm a mínima ideia do risco que tem esse fármaco. Ele deve ser administrado com extremo controle, não é nem contra nem a favor, mas é para um profissional capacitado a administrar no menor período de tempo, na menor dose, para pessoas específicas. Espero que tenha ficado claro. Curta o vídeo, se inscreva no canal e entre aqui no meu Instagram, Gabriel Pavani Med. Até a próxima!